Bom dia a todos, bem-vindos à segunda reunião do GT Pioneiros segundo ciclo. Hoje, hoje a gente tem o prazer de receber a Renate Suzuki, que vai conversar com a gente sobre a última conferência da IFRS do mês passado. Mas antes da Renate, pedir, pedir para a professora Solange Garcia, do nosso GT acadêmico do Relato Integrado, contar para a gente um pouco dar um overview rápido de como é que do Congresso USP semana passada. Eu estava comentando aqui nos bastidores o tamanho da importância se a gente tem um dos grandes desafios das novas normas é a integração das áreas, não menos importante a integração academia e empresas, acho que vai ganhar uma relevância cada vez maior. Parafraseando nosso guru Master Eduardo Flores, o letramento, o letramento acho que é a peça-chave, né? Porque se o contador não estudou contabilidade, não estudou sustentabilidade, muitos profissionais de sustentabilidade também ainda tem pouco contato com a contabilidade. Então a gente está esse momento de avanço super importante. Solange, conta para a gente um pouquinho do que você viu no Ok, bom Congresso semana dia. passada. Ok, bom dia a todos. Realmente foi um congresso, obrigada aí, né, pela oportunidade também, dentro desse propósito, né, realmente, de fazer essas conexões, né, essas integrações, né, da academia e dos profissionais, que é muito importante para avançar, né, e principalmente se a gente puder fazer pesquisas conjuntas, né, então isso também é muito bom. Então, fazendo um update aí rápido, Denis, você me corta aí se eu me estender, por favor, porque o congresso foi realmente muito intenso, né? Um congresso aí de 3 dias e reuniu em torno de 800 pessoas, né, que participaram deste evento, que é o maior congresso de pesquisa da América Latina. Então, o que ocorre todos os anos, o Congresso de Contabilidade, né? E já desde o ano passado, ou 2 anos atrás, está tendo uma inserção muito grande, né, de palestrantes internacionais também sobre o tema de sustentabilidade, né, nas palestras gerais, plenárias, né, que são para todos. E são 10 áreas, então é um congresso muito grande, são 10 áreas de contabilidade, finanças, tributos, gerencial, as várias áreas da contabilidade. E neste ano eu tive, então, essa satisfação de ser coordenadora da área 8, que é a área de contabilidade e divulgação de sustentabilidade. Então, lá a gente tem pesquisa, porque a pesquisa na contabilidade, a pesquisa de sustentabilidade, ela é longeva, né? Ela tem mais de 30 anos. Tá? Então, essas questões mais recentes ainda não têm uma maturidade para estar aí no trabalho terminado, um trabalho de dissertação, né, que ele tem mais tempo, né, de realização, de dissertação, doutorado, né, enfim. Então, a gente tem contribuições, tem de iniciação científica, mas ainda essa contribuição ainda é pequena. Mas a gente teve também uma contribuição aqui do professor Alexandre com o Denis, nessas sessões dessa área temática, essa área específica, nessa área de pesquisa específica, né, que foi de contabilização do carbono, né, os desafios, então também entrou numa área. Então, dentro desta nossa área, nós tivemos muitas pesquisas sobre contabilização de carbono mesmo, RenovaBio, discutindo, porque a área de divulgação, mas também não é só as divulgações em si, mas as pesquisas que se baseiam na divulgação e que faz os tratamentos estatísticos, né, para ver como é a relação com o custo de capital, outras relações, né? Então, não é somente discutir a divulgação, né? Mas também as pesquisas que a gente pode fazer a partir das divulgações. Então, isso é um ponto muito importante que vai ter um crescimento muito grande, tá? Dentro do Congresso existem os fóruns acadêmicos, então a gente teve dentro da nossa área a satisfação também de receber o professor Edilson, que está aqui presente, a professora Maísa e a professora Anaíse Vendramini. Então,
eu convidei, né, os professores para falar, então, das pesquisas, da trajetória de pesquisa e as expectativas, né, que a gente vai ter aí a mais à frente, né, com muitas lacunas, principalmente a professora, na verdade, as perspectivas, então, seria contabilidade, finanças e sustentabilidade, né, com o E de associação, né, que é isso que é importante sempre a gente marcar, né? Então, os professores, o professor Edilson, né, que tem participado aí toda da implantação junto aí como representante da Ampconte no CBPF, a professora Maísa, que é a primeira, em 1992, é a primeira dissertação que trouxe, então, discutiu essa relação da contabilidade com o meio ambiente, né? E ao longo da carreira dela, ela tem contribuído muito aí, né, na parte de contabilidade ambiental, né? Então, eu falo assim, é um tema assim, contabilização, a gente está falando do carbono, mas já ao longo desse tempo existem as pesquisas que são propositivas de fazer, criar rubricas, fazer um destaque, né, para os ativos, passivos de natureza ambiental, né? Então tem toda uma longa pesquisa aí, né? E na parte gerencial também. Bom, então assim, finalizando aqui, a gente tem que destacar os pontos assim de interação de profissionais. Acho que isso é importante que o Congresso já há bastante tempo vem trazendo. Então tem a parte de fóruns profissionais, onde as empresas, os patrocinadores trazem também os seus cases, né? Então ele é mais voltado para os profissionais, mas muito importante a participação dos acadêmicos para fazer isso, né? Os acadêmicos também precisam do letramento, né? Como o Denis falou, né? Então, a pesquisa de contabilidade e sustentabilidade no Brasil, ela não é tão grande, ela é longeva, mas a gente também, ela não tem tantos pesquisadores assim, lidando aí com esse tema, né? A tendência é que a gente tenha mais, né, interessados e até uma mescla nas áreas tradicionais mesmo, sabe? Então, existem os fóruns profissionais que fazem isso, né? Então, o Marcelo Medeiros também apresentou lá, ele está cuidando daquele hub, né? E ele levou aí alguns surveys que eles têm feito, né? E foi uma discussão, assim, muito, muito interessante mesmo, tá? Outras formas são as participações nas pesquisas mesmo, né? Vocês respondem pesquisa ou cases, seria muito interessante, né? Nessa relação academia e empresas, participar de cases, e esses cases se transformam em um trabalho, né? Que pode ser apresentado aí nos eventos. Então, enfim, tem muitas formas de interação, né? E que são muito bem-vindos, e para a gente crescer realmente, a gente precisa entender os problemas, né, das empresas para que a pesquisa seja mais útil, né, que traga aí contribuições aí mais relevantes. Denis, tá bom? Esse ponto, senão a gente tem muito a falar, né, deste tema aqui, das possibilidades, mas a gente marca uma específica, se possível. Obrigada, viu? Acho que tá ótimo. Deu para ter uma boa noção já do que aconteceu. E aqui tem o outro lado que eu vou usar o outro meu chapéu aqui meu chapéu acadêmico também, e sempre lembrar de sensibilizar as empresas de abrir sempre que possível, abrir a porta para a academia, né? Porque muitas vezes um dos grandes desafios do acadêmico é conseguir acessar as empresas. Então, acho que esse é um assunto que todo mundo tem a ganhar trabalhando junto. Dito isso, vamos lá, Renate. Bom, pessoal, acho que mês passado a gente teve a conferência da FRS, foi um evento com muito conteúdo, muita densidade, e a ideia hoje é a gente conversar. A Renate esteve no evento, a gente queria ouvir um pouco como é que foi a tua experiência, os principais pontos que você viu, pontos de atenção. Conta pra Bom, gente um pouquinho de como é que foi o evento. bom dia, Denis. Obrigada primeiro pelo convite. É um prazer estar aqui no GT das Pioneiras. Eu acompanho de longe
o GT, eu entendo a importância dele, e vocês, né, entender, estudar, sempre faz parte, a gente está sempre aprendendo. E ter essa gama de professores maravilhosos aqui só traz mais força para a gente. Então, um prazer estar aqui com vocês. Eu preparei uma apresentação, tá? Então, vocês vão me desculpar, ela está em inglês, porque eu trouxe direto o material que eu vi lá para a gente discutir aqui, e eu não quis correr o risco de traduzir, sabe? Traduzir da maneira errada a palavra. Então, assim, vai estar em inglês, a gente vai discutindo em português aqui, vai se entendendo. Então, eu tomei esse cuidado de trazer em inglês, tá? Não é uma apresentação corriqueira minha, então eu já vou pedir desculpas que ela não está num formato bonito, assim, mas assim, tem conteúdo, tá? Que é o que importa. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Mas concordo com você, Renate. Foco no conteúdo. Tá bom. Deixa eu ver se está certo. Deixa eu abrir aqui. Bom, pus uma fotinha aí de Londres, porque é em Londres. Igual você falou, Denis, o congresso foi mês passado. Que é importante dar um background, que é um evento que acontece anualmente há 3 anos, desde a criação desse bracinho do ISSB dentro da Fundação IFRS. O evento é composto por tópicos não só de contabilidade, que era o core, mas também de sustentabilidade por conta do ISSB. São 2 dias de evento e a gente discute os principais tópicos analisados no ano anterior, e o ISSB e o IFRS e o IASB traz a perspectiva de futuro, o que eles vão fazer no futuro. Lembrando que é uma fundação, né? Então, essa conferência serve muito para uma prestação de contas, tá? Do que eles fizeram e do que eles vão fazer. Praticamente todos os board members estão lá. Os board members são aquelas pessoas que realmente aprovam esses padrões de divulgação. Então, o technical staff, então quem escreveu a norma está lá, e é super legal porque você consegue fazer workshops com essas pessoas. Então, tem o evento principal, num salão, que atende a 300, 400 pessoas, mais o pessoal online, então é um evento bem grande. E daí depois tem breakout sections, e daí você vai escolhendo os temas que você quer assistir. Então, você pode ir para contabilidade, pode ir para sustentabilidade, e o que é interessante é que eles fazem agendas de forma que você consiga atender a todos os eventos, tá? É um evento interessante, é interessante ir para Londres, né, se você tem condições, claro, porque você tem muito networking, mas online também é muito proveitoso, porque tudo é filmado, não sei se alguém teve a oportunidade de assistir, então tudo é filmado com microfone, disponibilização de material, então é bem legal, tá? Bom, dando um background do que é o evento, eu queria trazer os principais highlights, né? Normalmente o evento começa com um speech do Emanuel e do Andreas Barkel, então eles são os chairs do ISSB e do IASB, e o que o Emanuel Faber trouxe de mensagem esse ano, tá? Pelo ponto de vista do ISSB, eles estão muito felizes, eles estressaram muito isso no discurso, que mais de 36 jurisdições adotaram, ou estão no processo de adotar o ISSB, e eles falavam muito, isso corresponde a 50%, mais de 50% do GDP do global e mais de 50% das emissões de gás de efeito estufa. Para quê? Para trazer essa proporção, essa importância da adoção do ISSB do mundo. Por quê? O IFRS, ele desenvolve o standard de padronização de divulgação. Agora, ele não tem o poder de lei, ele não tem o poder de regulamentação. Cada jurisdição tem que fazer, tem que adotar. Por isso é tão importante dizer que, de fato, ela existe, o S1, o S2 existe, mas agora está, de fato, sendo adotado, tá? Uma outra coisa muito legal que eles anunciaram lá, a SU ficou muito feliz de anunciar,
que o GRI anunciou interoperabilidade entre o GHG, o inventário de GHG, com o S2. Então, se você fizer e divulgar o seu inventário de acordo com o S2, você está em compliance com o GRI. Por que é importante isso? Porque eles querem ter interoperabilidade com as regulamentações de GRI, com os standards de GRI, com o CSRD. Para quê? Para ter aderência. Porque as empresas não querem fazer divulgações de formas distintas. Então, quanto mais interoperabilidade, melhor. Então, a Suloide é a Vice Chair do ISSB. Ela estava muito feliz. Outro tópico muito importante foi fragmentation. Gente, essa foi a palavra do momento. Fragmentation, fragmentation, fragmentation. O que isso quer dizer, fragmentation? Está sendo gravado, né, Denis? Então, daí vai fazer o pi agora, tá? O pi é agora nesse momento lá, quando for fazer a edição. O que é fragmentation? É o Trump, entendeu? Indo para trás com a regulamentação de clima nos Estados Unidos, fragmentation, o pushback que teve do CSRD. Então, eles colocaram no vocabulário comum fragmentation, esse pushback que a gente tem de regulamentações, personalidades, políticas, geopolíticas que estão enfraquecendo a questão de sustentabilidade. Então, falaram muito de fragmentation. Está tendo muita fragmentação, então eles tinham que reconhecer, acknowledge o problema. Existe a fragmentação no mundo? Existe. Agora, qual que é o posicionamento do ISSB diante da fragmentação? Sem falar nenhum nome, a fragmentação, né? Qual que é o posicionamento do ISSB diante da fragmentação? Que independente de regulamentação, independente de figuras políticas, pushbacks, riscos e oportunidades relacionados à sustentabilidade existem. Está aí o clima acontecendo, né? A gente tendo enchentes, tem tsunami, eu não sei se tem a ver com o clima, a gente vai descobrir daqui a pouco, acontecendo. Que, assim, independente de qualquer regulamentação, isso é um risco, isso é uma oportunidade de negócio, que pode ou não impactar o que você está fazendo, o seu modelo de negócio, e vai ter repercussão na sua contabilidade, na sua demonstração financeira. Então, assim, independente da regulamentação, o risco existe. Então, você vai ter que se adaptar a ele, a mitigar ele, a responder a esse risco. E a melhor forma de divulgar, né? Segundo o ISSB, pelo ponto de vista para investidor, seria as divulgações do ISSB. Então, é isso que tem para falar de fragmentação, tá? Outro e último ponto que eu acho relevante dizer é que o Emanuel falou no speech dele, no comecinho da conferência, é que eles vão focar na ajuda da implementação, adoção e implementação do S1 e S2. E que eles entendem que já é um grande desafio para as entidades fazerem isso, mesmo focando em clima. E que eles não esperam que o S3 e o S4 saiam tão rápido, justamente porque eles querem que as empresas tenham esse tempo para amadurecer o que já tem aí na mesa, e eles vão ajudar nessa implementação, fazendo materiais de apoio para ajudar as entidades a adotar o que já tem, tá? Então, foi uma mensagem bem clara, assim, que não é para esperar a curto prazo, já que na largada, a pergunta que todo mundo quer saber, e aí, quando é que vai sair o S3, o S4? Então, a resposta é a seguinte, não vai ser próximo. É isso que eles passaram de mensagem. A Suloide teve ano passado aqui no Brasil, e na época ela disse assim, nossa pretensão era final de 2025, esse ano, o draft, tá? Não é o final, draft. E ela take it back, sabe? Ela tirou, não vai ser mais isso. Então, eu acho que o que o SSB demonstrou é que eles entendem a dificuldade, eles estão ouvindo o mercado e eles vão trabalhar com muita parcimônia em tudo isso. Mais do que isso, é difícil trabalhar com os BIs, que é de Biodiversity e Human Capital. Eles estão encontrando várias dificuldades, eles dividiram um pouco com a gente o timing que está o processo. Então, não vai ser uma coisa fácil de fazer e eles reconhecem isso.
tá? Foi diferente, né? Porque mudanças climáticas, você já tinha um TCFD rodando há vários anos. Para bio, você tem o TNFD bem mais, num estágio bem mais embrionário. O que eles disseram sobre isso, eles falaram assim, que eles estão fazendo uma pesquisa para saber quais são os tipos de frameworks que existem e o estágio de maturidade das publicações hoje sobre o tema. Daí, o que eles estão descobrindo é que tem muita divulgação, muito, até vocabulário, conceitos divergem de geografias a geografias. Então, eles estão... E um terceiro ponto muito importante é as métricas. Eles estão encontrando muita dificuldade de encontrar métricas para biodiversidade, monetização, né, disso. Mas é ponto, todo mundo, né, é ponto pacífico. Então, eles trouxeram isso, essa dificuldade. Então, eles estão assim, até qual o tipo de informação que vai ser material para a tomada de decisão do investidor. Então, eles estão nesse processo e eles estão falando, realmente não vai ser uma coisa fácil. Daí, igual eu falei, as sessões eram divididas em grandes tópicos, tá? Então, eu trouxe aqui os principais que a gente teve lá, e claro que não é tudo, tá? É só um resumo do que teve lá. Então, eu achei assim que os main tópicos que tiveram foi conectividade, ainda continua um hot topic. A professora Solange falou, o Denis comentou aqui, realmente, essa conexão entre a contabilidade, a demonstração financeira e a demonstração financeira de sustentabilidade, a gente vê que a gente precisa se educar, a gente precisa entender, e o ISSB também vê essa dificuldade, tem trabalhado muito em conjunto com o IASB para trazer tangibilidade nessa conectividade. Eu vou passar um pouquinho sobre isso. Transition Plan Disclosure Publication, que foi também um material que foi publicado na semana do IFRS, da conferência de IFRS, que ela é um guidance, é um guia do que divulgar relacionado à Transition Plan. E a gente vai passar por isso. E o SASB, né? O SASB, eu adoro o SASB, eu acompanho o SASB há 12 anos, eu acho o SASB assim, sensacional. Então, eu vou falar um pouquinho do SASB e o que tem de novidade em relação ao SASB e o ISSB. Da forma que eu estruturei, tá? Aqui a apresentação. Eu sempre vou voltar um passinho atrás para a gente falar só um pouquinho, rapidinho. Eu sei que a audiência aqui já é madura, mas eu vou falar um pouquinho de conectividade. Vou falar um pouquinho o que é o Transition Plan da norma e um pouquinho o que é o SASB, e daí eu trago a novidade, tá bom? Mas fiquem bem à vontade para me perguntar qualquer coisa. Então, o primeiro ponto é conectividade. O que eu... Eles trouxeram de novo um material bem extenso do que é conectividade. Então, a gente teve uma apresentação bem interessante dos board members, do que é conectividade. De novo, trazendo esse conceito para a gente. Eu trouxe aqui um slide, um deles que eles mostraram, para a gente puxar um pouquinho desse conceito, tá? Então, eu trago aqui 2 boxes. Um, que é o azul escuro, e o azul claro. O azul escuro é a representação do relatório financeiro de riscos e oportunidades relacionados à sustentabilidade, tá? E o outro seria a nossa DF, que é a divulgação da posição econômica da companhia, dos seus ativos, passivos e resultado, tá? Então, assim, veja que o objeto de divulgação em um riscos e oportunidades financeiras relacionadas a clima, e o objeto de divulgação do outro é a posição financeira econômica de uma companhia, tá? Esses dois, então, são contextos diferentes, são informações diferentes, correto? Todo mundo comigo? Agora, o que vai ser divulgado de informação relacionada a esses 2 objetos de divulgação? Informações materiais para tomada de decisão. O que eu ouço muito é essa confusão, risco material. Não, gente, é informação material relacionada a risco. A Solange está concordando comigo, né, professora? Então, tem essa confusão, às vezes. Então, o que é conectividade?
tá? Conectividade é quando as informações relacionadas a esses dois objetos de divulgação, elas se interconectam. Então, vou dar um exemplo. Eu estou falando de um futuro. Não, eu estou falando de um presente, tá? Quanto eu gastei na minha estratégia de sustentabilidade? No meu investimento do meu ativo? É uma informação material para o meu investidor relacionada aos riscos e oportunidades relacionadas à sustentabilidade? Sim, porque ele quer entender quanto você está gastando esse ano. Tá? Quanto isso reflete no seu outro relatório, que o objeto é a sua posição financeira? Ah, tá lá no meu ativo. Olha lá o meu percentual do ativo. Então, tem essa correlação. Então, um é a sua despesa de estratégia, então é a sua resposta diante do seu risco. E o outro é a sua posição. Quanto é que isso, de fato, lá na sua demonstração financeira, que o objeto é outro, quanto é que isso foi? Esse é o conceito de materialidade. Desculpa, de conectividade. Você conectar uma informação a outra. E você usando o quê? O mesmo conceito de materialidade, o mesmo conceito de materialidade em contextos diferentes, em relatórios com objetos de divulgação diferentes. Ok? Todo mundo comigo? Então, tá bom. E por que isso é possível? Eles trouxeram lá. Por quê? Eles têm foco no investidor, eles dividem, eles compartilham o mesmo vocabulário. Então, materialidade, julgamentos, uncertainties. Tudo isso, eles usam o mesmo vocabulário para quê? Porque quando eu falo de julgamento, lá no meu relatório de sustentabilidade, o mesmo conceito de conectividade, de julgamentos, de incertezas, de materialidade, é o mesmo conceito, é o mesmo vocabulário que eu vou usar dentro do meu relatório financeiro de sustentabilidade financeiro de posição econômica financeira da companhia, tá? Então, tudo isso torna-se possível a conectividade entre esses dois relatórios, tá? O que eles falam aqui também? Que são perspectivas diferentes. De novo, um fala da posição financeira, outro fala de riscos e oportunidades de sustentabilidade. Outra coisa importante de dizer, que o relatório financeiro, ele olha por uma posição financeira, né, professores? Está ali o que está acontecendo, tem informações de futuro, mas é a posição financeira. O relatório do ISSB, a gente está olhando em perspectiva. A gente olha um pouco para o passado, a gente olha para o passado, mas a gente está olhando para o futuro. Então, é assim, riscos, oportunidades que possam afetar a perspectiva do meu negócio a curto, médio e longo prazo. Então, a gente está olhando para outro time horizon, né? Outro horizonte de tempo do que a posição financeira. Mas consegue-se conexões? Consegue-se conexões, tá? Dependendo do timing. Então, e daí, na Connectivity Requirements, que é o último ponto que eles colocam aqui, é que essa conexão é um dos conceitos fundamentais dentro do S1. Então, você é requerido de fazer essa conexão. Dentro, não só dentro do próprio relatório, então ele não quer só saber riscos e oportunidades ao Léo lá, ele quer entender como é que você respondeu aquele risco, qual sua estratégia, quanto é que custa, então assim, conectividade dentro do próprio relatório e conectividade com os relatórios externos da companhia, tá bom? Então tá. O que tem de novo agora? Todo mundo já está na mesma página? Você, Renate, isso eu já sei faz tempo. Vamos embora agora, vamos, o que é novo? O que é novo agora? What is new? Então, o IASB acabou de ter o release do Reporting Uncertainties in Financial Statements Using Climate, deixa eu ver aqui, Climate Related Examples. Então, esse paper é bem interessante, que ele já estava ele já tinha sido divulgado anteriormente. Daí teve o período de comentários, eles voltaram a divulgar agora como Final Draft, é o nome que eles usam, Final Draft. Por que Final Draft, Renate? Não é o final? Possivelmente ao final. O que eu entendi é que está faltando Basis of Conclusions, que para tudo que eles fazem lá no IASB e no ISSB tem um Basis of Conclusions. O que eu entendi? Que eles não conseguiram terminar o Basis of Conclusions, eles ainda estão terminando essa segunda parte, mas que é o Final Examples. Eram 7, viraram 6, e o que tem ali de interessante? Vários exemplos práticos de como estratégias, riscos,
relacionados à sustentabilidade vão impactar a demonstração financeira, vão impactar a contabilidade e como divulgar. Então, é um exemplo prático daquilo que a gente precisa de conectividade. Porque quando começou a falar conectividade, ficava todo mundo, né, muito vago, muito intangível. Aqui traz exemplos. Achei o máximo, tá? O professor Edilson já dá aula sobre isso, né, professor Edilson? Você quer me complementar em alguma coisa? Ele está aí ainda? Acho que não. Bom, quem tiver, quem é da contabilidade, quem não é da contabilidade, eu sugiro dar uma lida que é bem tangibiliza tudo isso que a gente fala de conectividade, tá? Outro paper importante que foi divulgado é o Practice Statement Management Commentary. Então, tem a primeira parte dos comentários da administração, não é comentário, como é que fala no Brasil? Eu estou traduzindo literalmente e não é isso. Como é que é? É o relatório da administração. Que é a visão da administração do que aconteceu, né, da posição financeira da companhia. Então, ela vem antes da demonstração financeira. E aqui tem o Practice Statement. Lembrando que Practice Statement não é mandatório, tá? É um practice. Você deve ou não, é um exemplo de boa divulgação para relatório de administração, que saiu recente. E nele traz vários exemplos lá, como a companhia, quando for falar o desempenho que ela teve naquele ano, relacionar isso com os reportes de sustentabilidade que aconteceram. Então, tem lá cadeia de valor, modelo de negócios, riscos e estratégias, como tudo isso impactou e dá exemplos. De novo, dá exemplos dessa conectividade. Então, eu achei bem interessante que eles estão cada vez mais trazendo papers em colaboração conjunta entre o IASB e o ISSB, trazendo os exemplos práticos para a gente conseguir adotar, né? Para quem está adotando, falar assim, tá, e aí, como é que eu vejo isso? Tá aqui, tá bom? Alguma dúvida? Bom, então vou pular para o próximo tópico. Transition Plan. Daí tá todo mundo assim, pô, Transition Plan, Renate. A norma não requer isso. Daí tá. Eu trouxe aqui dois pontos onde a norma cita o Transition Plan. Que é quando fala que a gente precisa entender, lá no parágrafo 9c, que o usuário da informação precisa entender quais são os riscos e oportunidades e se existe Transition Plan. E, de novo, em estratégia, ele pergunta assim, tá, qual que é a sua estratégia para responder esses riscos? Como isso impacta na sua tomada de decisão? E se você tiver Transition Plan, fale qual que é o seu Transition Plan e quais são as incertezas que ele levou em consideração para fazer esse plano de transição energética da sua entidade, tá? Então, de novo, ele cita lá no IFRS, no IFRS 2, S2, se você tiver, você divulga. Então, o IFRS, ele não é mandatório em você, ele não determina como a entidade vai fazer a gestão da sua entidade, mas ele determina o que você deve divulgar, tá? Então, de novo, aqui não é requerimento do Transition Plan. Agora, se você tem, você divulga. E aqui embaixo eu coloquei um however, né? Ali no meu quadro. However, mas isso é a opinião da Renate, tá, gente? Vocês não vão achar em lugar nenhum. However, se você não tem, você tem que divulgar que você não tem, na minha opinião. Porque se você tem, você vai divulgar. Se você não tem, você vai divulgar também. Então, deixar isso claro para o seu investidor que você não tem esse plano de transição. Tá. O que é novo, Renate? Vamos lá. Então, de novo, eu voltei um pouquinho para falar do que é o Transition Plan, o que a norma requer, e agora o que é novo. Bom. O ISSB, em parceria com o SSE, fez essa publicação de Disclosing Information about an Entity's Climate-Related Transition Plan, tá? Então, de novo, aqui é um guia do que
divulgar relacionado ao seu Transition Plan? Tá? O que envolve? O que eles estão... o que tem nesse guia? Então, eu coloquei ali a parte de governança, de estratégias, métricas e métricas. Como você divulgar o Transition Plan? Tá? Você fala assim, eu não tenho Transition Plan, eu nem vou olhar para isso. Não, olhem. É maravilhoso, porque ele passa pela estratégia e fala assim, olha, como é que você vai divulgar? Como é que você vai divulgar? Quem é responsável por essa estratégia? Como é feita essa gestão? Como é essa remuneração? Porque, independente de você, olha só, independente de você ter um transition plan ou não, o S2 já não requer isso? Ele já requer isso. O que o ISSB fez? Ele colocou um guia mostrando, olha, se você tiver um transition plan, não é requerido, mas se você tiver um transition plan, olha só quanta coisa que você não vai poder tirar desse transition plan para poder divulgar e estar em compliance com a S2. Então, assim, ele não faz uma camada nova de requerimentos, ele traz exemplos do que divulgar para cada item de estratégia, de governança, de metas e métricas. O que é interessante desse guia? Eu não li, eu não li até o fim ainda, tá? Eu comecei a ler. São 66 páginas que ele vai lá e fala assim, bom, em governance, o que a norma pede? O que deveria estar no seu transition plan? E dá um exemplo de divulgação. De novo, o ISSB ajudando a gente na adoção. Então, ela vem aqui e traz exemplos. Então, são 7 indústrias, 7 setores que tem ali, eu não lembro quais são. Então, para os setores, eles vão trazendo exemplos de divulgação. Então, eu acho muito interessante. Vai lá, de novo esse guia, vai lá, dá uma olhada nele, porque nesse processo de adoção, quando você tem dúvida, o que eu vou divulgar de value chain? O que eu vou divulgar de modelo de negócio? Como é que eu vou divulgar os impactos no meu P&L, como é que eu vou divulgar o Anticipated Financial Effects? Como é que é isso? Vai lá, dá uma olhada, porque esse material é muito rico, porque ele traz a profundidade do que é a norma, o que precisa e exemplo. Eu acho que a gente está falando muito de exemplo e o ISSB trouxe. Daí fica um pano de fundo de trás, que é assim, o ISSB está determinando que você tem um transition plan? Não, mas ele está motivando. Porque você tendo isso, você consegue ter uma narrativa coerciva, né? Realmente, do que você está fazendo em relação aos seus riscos. Tá? De novo, a conexão. Vamos mais o que tem de novo. Mudei de assunto. Gente, alguém com alguma dúvida relacionada ao Transition Plan? Estou indo muito rápido. Acho que Denis, me avisa. essa questão do Transition Plan, né, ela dialoga muito diretamente com toda a questão de gestão de riscos, né? Se você não trabalha um Transition Plan, talvez sua gestão de risco seja muito superficial. Acho que esse é o pulo do gato. E daí, assim, porque você... o que o ISSB pede? Divulgar os riscos e oportunidades. De novo, é o objeto de divulgação. Riscos e oportunidades riscos e oportunidades relacionados à sustentabilidade. Esse é o objeto. Daí, se você só divulga isso e você fala da governança, você fala das suas respostas, e você não tem um plano, você não tem para onde chegar e como é que você vai chegar nele, quão coerente essa narrativa vai ser apresentada para o seu investidor, correto? Então, quando você, de fato, faz um plano de transição, você consegue juntar essas pontas. Mas, assim, tem a proporcionalidade, que a gente tem que sempre falar dela, o tamanho da sua empresa. Então, o ISSB também entende que não é toda empresa que vai ter recursos possíveis para fazer um plano de transição robusto. Então, assim, por isso que ele solta esse guia para poder até ajudar. Ó, o que é esse plano? O SSE, que foi o Stock, eu não lembro, Stock Exchange
Initiative, eu acho que chama, que ajudou o ISSB a fazer esse guia de divulgação, eles também têm o template de desenvolvimento de um Transition Plan. Então, é a mesma entidade que ajudou a fazer o guia de divulgação, ela também tem um template de como, um método, um processo de fazer um Transition Plan. Então, Exatamente. existem esses dois materiais, é o TPT, né? Então, tem esse material. Então, a empresa, a entidade que quiser ter como referência como é que eu vou iniciar o meu Transition Plan, tem esse TPT, que foi desenvolvido pela mesma entidade que ajudou o ISSB a desenvolver o guia, eles também têm o template de como desenvolver um Transition Plan. Só que isso não está associado claramente com o ISSB e ele quis deixar isso muito, muito claro. Olha, a gente não está definindo que vocês têm que usar o TPT. A gente está dando um guia aqui, guias, de novo, eles não oferecem um novo layer de requerimento, é um guia educacional que você pode utilizar, está te ajudando na divulgação do S2. Divulgação só. Então, só deixar isso claro aqui. E os setores que eles deram, que eles usaram nos exemplos, são setores que estão na cadeia de todo mundo aqui. Usaram bancos, setor de electric utilities, óleo e gás, mineração. Acho que são setores que são super abrangentes e ou você está no upstream, tá, ou está no seu, se você não é desse setor, eles estão no seu upstream ou no seu downstream, ou seja, vão gerar impacto na tua operação de um jeito ou de outro. É bem Então, acho que é interessante. bem legal avaliar esses exemplos para abrir a cabeça na hora que você vai discutir como é que esse transition plan, como é que seria um transition plan da sua empresa, mesmo que você fale assim, não vou fazer agora, mas é importante entender o que seria justamente para a discussão na avaliação do impacto, né? E mesmo se Dos você teus não tem, impactos, dos teus riscos. e mesmo se você não tem, lá dá exemplos de como divulgar o seu plano estratégico, independente se você tem ou não. É um transition plan, como é que você divulga essa informação relevante? Como é que você divulga incentivo e remuneração, que já é requerido pela norma? Então, independente do plano de transição ou não, lá, skills and competencies também pede, né, da sua governança. Independente se você tem ou não, vai lá, dá uma olhada no exemplo, que talvez você possa utilizar para você fazer a divulgação da sua entidade, tá? Renato, só antes da gente trocar de assunto aqui, a Júlia está perguntando se a gente vai falar de metas e métricas. Entendo que a gente vai falar principalmente de métricas no SASB, depois a gente pode ver na tua parte de SASB, depois a gente pode aprofundar um pouco mais a dúvida da Júlia. Qual que é? Mas qual que é a dúvida É exatamente? que ela fala assim, a gente vai falar de métricas e metas, que ela tem um Vamos falar desafio do nesse ponto. SASB. Aí É, depois do Tá bom. SASB a gente volta, Júlia. beleza, beleza. Vamos lá. De novo, vamos falar do SASB. De novo, vamos voltar um pouco no tempo. O que é o SASB? O SASB são padrões de divulgação de riscos, oportunidades e métricas relacionadas à sustentabilidade para 77 setores específicos. Ele foi desenvolvido há 12, 13 anos atrás, alguém me ajuda, no SASB, lá nos Estados Unidos, e ele era com foco no investidor, foco em Market Informed Information, vamos falar um pouco sobre isso, e passou por um due process. Então, veja que ele traz muito do que é o coração do ISSB, que é para investidor, informação material e sector specific ou industry specific. Por quê? Porque o SASB, e eu acho que a gente entende que cada setor tem desafios diferentes relacionados à sustentabilidade por conta do seu modelo de negócio e da sua estrutura. Isso é ponto pacífico, acho, tá?
Então, o que o SASB fez? Ele desenvolveu esses padrões de divulgação de informações relacionadas à sustentabilidade, com todo um background técnico-científico, com due diligence no processo, ou seja, foi especialistas de mercado e especialistas nesses setores, cada um dos setores, foram consultados, contribuíram para o desenvolvimento desses padrões de divulgação. Então, para cada setor específico, tem divulgações de tópicos específicos para aquele setor e métricas que, de acordo com esse processo todo, que eu comentei de interação com stakeholders, focado no investidor, desenvolveu essas divulgações que trazem informações materiais na tomada de decisão do investidor. Tá? Algum professor quer me ajudar, adicionar alguma coisa referente ao SASB? Fiquem à vontade. Tá? Só um aspecto bem prático, Renato, que eu acho que o SASB inicialmente também ele tem uma característica muito norte-americana. Ah, sim. Ele tem uma série de questões que eles se aplicam muito ainda no mercado norte-americano, e eu acho que você vai falar mais sobre isso, que é um dos desafios da incorporação da SASB dentro da FRS Foundation, que é a sua internacionalização, né? Denis, assim você deu spoiler. Ah, desculpa. Não, tudo bem. Não, mas é isso mesmo, é o desafio, Denis. E o ISSB veio responder a esse desafio. Então, essa é uma das novidades. Só deixa eu falar, ó, que ele é usado por mais de 3.800 companhias, eu tirei do site do ISSB, e mais de 80 jurisdições. Então, são padrões de divulgação de peso, entendeu? Não é que a gente está falando de uma coisa que está nascendo agora, não é uma década de desenvolvimento disso, tá? De novo, focado em quê? Nos investidores. E o que é novo, né, do SASB? Vamos ver o que é novo. O SASB, vou voltar um pouco, o SASB não foi incorporado lá em 2021 no ISSB, né? Então ficou aquela coisa assim, o SASB é focado em investidor, o deles comentou aqui é muito voltado para o mercado norte-americano, porque foi fundado nos Estados Unidos. E daí, não sei vocês, mas eu passei por um período assim, então eu não entendi direito, tá, e onde é que eu uso o SASB aqui? O SASB tá aqui, eles mencionam o SASB aqui, ali, acolá, e daí começa... Bom, ISSB de novo viu a gente, soltou o material agora, Using ISSB Industry Based Guidance, leia-se SASB, tá? Agora os SASB setoriais e o Guidance do S2 setorial, eles colocaram eles com o mesmo nome de ISSB Industry Based Guidance, tá? When apply ISSB. Falei, finalmente! E daí, então, eles interpretam e eles guiam a gente de como a gente vai usar o SASB na adoção do ISSB. Você entendeu? Eu falei, finalmente. Então tá. O que eles dizem lá no começo? How to use SASB para fazer o quê? To identify sustainability related risks and opportunities and the information to disclose about the related risks and opportunities. Então, veja, são duas coisas principais que serve o SASB aqui, e são duas vezes que ele aparece dentro do ISSB. Primeiro, identificar riscos e oportunidades. Segundo, identificar quais são as informações relacionadas a esses riscos e oportunidades que devem ser divulgadas. Métricas. Entendeu? Clarificou, finalmente. E daí, eu coloquei os 4 main topics que está nesses retângulos que eles passam dentro desse material educacional.
Daí, primeiro, ele identifica quais são as áreas que o ISSB é citado dentro. Eles identificam aonde o SASB, vou falar devagar, onde o SASB é citado dentro do ISSB, dentro das regulamentações do ISSB. Ponto. Primeiro, daí você se encontra onde é que está, tá? Porque tem muita... A gente não sabe onde está, então eles... Tá aqui, ó. É aonde você vai usar o SASB. 2, eles interpretam para a gente o que significa um shall refer to and consider the applicability of SASB. Vocês tiveram essa dificuldade, gente? Porque eu tive, tá? Tá, você está falando que eu tenho shall refer to and consider the applicability of SASB várias vezes. Então, o que isso quer dizer? É obrigatório ou não é obrigatório? Aí que fica a pergunta, vai ter que ler lá para descobrir. Shall refer ou consider the applicability of é obrigatório, SASB, sim ou não? Vai ter que ler lá. Não vou dar spoiler. Tá. Daí depois eles vão lá e falam assim, tá, agora que você sabe aonde é que tem que usar na norma, se você deve ou não aplicar, aonde você vai aplicar o SASB, de que maneira você vai aplicar ele. Daí ele vai falar para você, vou dar uns spoilers aqui, de que maneira que você vai utilizar o SASB. E por fim, é o que você tem que divulgar de judgments que você fez na identificação de qual SASB você vai utilizar dentro da sua divulgação de sustentabilidade, tá? O que é super legal na aplicação, na identificação do SASB que você vai utilizar na sua divulgação? Eles falam sobre riscos e oportunidades na sua cadeia de valor, como é que você tem que levar em consideração o SASB, aggregation and disaggregation of information, porque o SASB é muito importante, porque dependendo do setor onde você está, você vai desagregar alguma informação que é importante para aquele setor, então você deve levar em consideração. Tá lá também como é que você vai utilizar isso. Conglomerates. A gente sabe que tem empresas, holdings, que tem vários tipos de negócio, com vários modelos de negócio. Como é que você vai usar o SASB? Tá lá também, que era uma coisa que todo mundo tinha dúvida. Ou não, só eu. Eu tinha dúvida. Tá lá também. E também eles citam uma coisa muito interessante, que é o Transition Timeline. Eles reconhecem que, dependendo, a mesma empresa, dependendo de modelos diferentes de negócio, o curto, médio e longo prazo pode alterar, e como isso corresponde ao SASB. É muito legal. Assim, todos esses papers que eu estou falando são todos legais, tá? Mas esse eu acho que esclareceu muito das nossas dúvidas de o que o SASB serve para tudo isso, como é que eu aplico no S1, como eu aplico no S2, o que é refer to, eu sou obrigada, não sou obrigada, o que eu tenho que levar em consideração dentro do SASB na hora da minha divulgação, e no final eu tenho que divulgar isso ou não, eu tenho que ter um processo para isso, eles inclusive falam, você tem que ter um processo, o que tem que ter dentro desse processo de identificação de qual é o seu SASB, tá? Bem legal esse material. Mas tem que ler. Renate, Oi. essa questão de horizonte de tempo, às vezes o pessoal fica meio com dúvida. Eu gosto de dar um exemplo, assim, por exemplo, tem setor siderúrgico no Brasil. A gente tem ativo dos anos 60 em operação e funcionando. Ou seja, o que é longo prazo para eles é um baita, baita espaço de tempo. E a gente tem setor que ultra dependente de tecnologia intensiva que em 5 anos boa parte Tá bom. dos seus ativos vão estar obsoletos. Então Então você vê que o pense no... horizonte de curto e o que é curto prazo para um setor, para o outro pode ser longuíssimo, pode ser longo. Então isso muda muito de um para o O que eu outro. achei muito interessante aqui é que o ISSB reconhece que uma mesma uma holding pode ter diferentes timelines. Então, você pode, eles esperam que dentro de uma divulgação que é curto, dependendo do seu modelo, dos seus modelos de negócio, que é curto, médio e longo prazo, vai alterar dentro do mesmo relatório. Olha só, bom! Eu achei super sensacional, tá? Porque eles trouxeram várias dúvidas que a gente tinha.
Já tô vendo um pessoal aqui coçando a cabeça aqui, Ah, vai né? coçar, A imagina. Mas Carol já tá. tem exemplo, gente. Tem exemplo, dá para usar. Acho que vale uma outra vez, que eu não for fazer só updates, trazer a gente conversar sobre esses papers com mais profundidade, porque tem muita Sim. coisa neles, tá? É que a gente pode fazer, a gente vai criar mais sessões específicas para discutir cada um deles. Mas é bom que hoje todo mundo sabe o que tem lá, e daí vai, sabe o que tem. Daí cada um foca num, a gente tem uma discussão mais aprofundada depois. Tá, então, este é o material para. Se você tem dúvida, como é que eu vou usar o SASB? Para S1, para S2, o que é relevante, o que não é? Eu tenho uma atividade diferente com conglomerados. Vai no SASB, using ISSB Industry Based Guidance, tá? Vou pular para o próximo. SASB, Enhance SASB. Aí, Denis, seu spoiler. Vendo a dificuldade do Denis e de outras 3.000 entidades lá que a gente viu que aplicam o SASB. O SASB foi nascido e criado dentro dos Estados Unidos. Então, ele voltou para desafios tópicos de sustentabilidade voltados para o hemisfério norte e voltados para os Estados Unidos. Então, a linguagem, os desafios não eram internacionalizados, igual o Denis falou. Só que vendo a importância que é o SASB, daí a gente tem que ler o primeiro documento lá que eu falei, vendo a importância do que é o SASB, da identificação, primeiro, de riscos e oportunidades, e dois, na identificação da informação material a ser divulgada, o ISSB falou assim, bom, a gente não vai conseguir fazer o S2, o S3 de uma forma rápida, vamos colocar o SASB a funcionar de uma maneira mais internacional. E eles começaram esse trabalho, e agora, para quê? Eu vou ler aqui, ó. Vamos ler junto. Eu copiei do site. Esse eu traduzi, tá? Se eu traduzir errado, vocês me perdoem. Tá, Ledilson? Traduzi errado. Traduzi errado. Não, não, não. Só antes de você entrar nesse item aí, dois pontos, né? A colega lá perguntou metas e métricas. A meta é sua, tá? A métrica a gente tem A que meta é. padronizar. Para ficar assim bem claro que você não vai dizer Perfeito. qual é a meta da empresa, tá certo? A meta é sua, tá certo? A métrica é que a gente, que nem balanço, a gente quer colocar todo mundo na, na mesma página, vamos dizer Perfeito. assim. Perfeito. A outra coisa também, o SASB é um bom parâmetro para materialidade. Afinal, quem está lá no GT deles, eu não sei, não lembro como é que chama o GT deles, acho que é Força-Tarefa ou algo parecido, por exemplo, de mineração, são pessoas que têm experiência no setor sobre reporte de sustentabilidade há mais de 5 anos. Então, não é o Edilson que foi lá e... Não. São pessoas que trabalham especificamente naquele setor e identificaram aquilo como risco e oportunidade. Por isso que eu sempre defendi, o SASB é a materialização do S2 e do S1, né? Então, Eu assim, concordo. tá? Então, isso Mas é... não é somente ele. É Não o ponto somente de ele, mas ele é partida. o ponto de partida. Exatamente. Concordo. E, Isso eles e falam, vou tá? fazer o Nesse mesmo comentário da material. Renate. Eu falo assim, eu concordo 100%, mas aprecio com moderação. Porque inclusive, eu já vi empresa que ponderou o resultado da materialidade usando o SASB como ponderação. Que aí não funciona, gente. Como ponderação, never. Como ponto de partida, eu brinco que não usar é desperdiçar, como o Edilson colocou, um baita Conhecimento, é. conhecimento. Só que, Mas quem faz isso não entende que o princípio de tudo é modelo de negócio. O modelo de exatamente. negócio não dá para ser traduzido em parâmetros únicos para todos os setores. Brincadeiras de sala de aula. Qual é o que é o negócio da Cacau Show? Se alguém me falar vender chocolate, eu reprovo na minha disciplina, tá? Né, com Eu não vou certeza. responder, eu Mas, tenho medo de reprovar. Eu brinco, porque eu falo o modelo de negócio da Cacau Show é presente, Ah, né? Vender chocolate. Vender chocolate é outra empresa, né? Não a Cacau Show. vender experiência já. Esse já é outro modelo dele.
vou pegar uma água. Bom, deixa eu só... Renate, Desculpa. só Oi. uma pergunta, né? Tu que conhece a minha realidade aqui de um monte de empresas e Oi, Ju! negócios. Olha, eu não tô te vendo, eu te reconheci pela voz. Tudo bem? A Carol aqui Tudo da bom. Randon. A Carol, não é a Ju? Vai. Mas a pergunta é, justamente eu ia comentar isso, assim, pode ser ponto de partida, mas você mesmo Uhum, falou, né, de conglomerados, quando você tem muitos, não exatamente. existe uma receita de bolo pronta, né? Porque tu vai ter que fazer uma análise mais ampla, a não ser que a empresa realmente esteja focada 100% num setor. E aí, quando você vai ainda transcende geografias, a coisa é ainda mais complexa, né? Porque a exposição de cada negócio em cada geografia pode ser distinta. Então, é muito mais fácil. Eu sou uma empresa X que atua no Brasil e encerrei, né? Quando a coisa é mais ampla, até a aplicação do SASB é mais complexa, né? Eles comentam isso, que em grandes conglomerados, o SASB, ele é esperado que seja mais de um, tá? E eles também mencionam, dando spoilers aqui, eles mencionam que dependendo da sua cadeia de valor, outros SASBs que não são do seu setor específicos vão se aplicar por conta da concentração de algum tipo de fornecedor ou cliente que você tenha. O risco, como a gente está falando sempre de risco de cadeia de valor, talvez aquele SASB ou riscos específicos de SASBs do seu cliente ou do seu fornecedor apliquem a você. Então, É tipo um cabe, é SASB bem, indireto? é Tipo, se o meu tipo, cliente, maior cliente é montadoras de é, caminhões. Então, eu preciso exatamente, olhar o meu como fabricante e o dela como montadora, em resumo. exato, exato. E vem bem de encontro do que você falou, que é dependendo da sua geografia. Então, você vai entender qual a sua concentração, aonde você está, que tipo de fornecedor que você tem. Daí vai depender do seu modelo de negócio. E eles trazem isso aqui também. A consideração de riscos e oportunidades na sua cadeia de valor, utilizando os SASPs setoriais, dependendo da sua cadeia. É bem legal. Teu áudio ficou bem baixo agora, Renate, só para te avisar. Ai, Antes tinha um. desculpa. Ah, tá, Melhorou? agora ficou melhor. É que antes estava com ruído, conforme tu te mexe, ele faz um ruído e No agora estava apartamento. baixo. Gente, eu tô num apartamento. Tá meio. Tá melhor? Deixa eu ver. Eu vou tirar o cabelo. Talvez melhore assim. Não, ele Vamos só te pega ouvir. bastante ruído se tu te mexe, assim, mas dá para te escutar bem. Só o ruído acaba. Não sei se tem alguma supressão de ruído ali, para te colocar, mas se não dá para te entender, só faz o Estamos ruído ouvindo mesmo. bem. Tá bom. Uhum. Desculpa. Bom, esse material é muito legal de ler, tá? É bem interessante. E agora, a gente estava aqui em Rensing SASP. Eu vou voltar ao que o professor Edilson falou. Metas é desempenho. Então, o ISSB nunca vai falar o que você vai divulgar de meta. Você vai ter que divulgar sua meta. Se ela é curto, médio e longo prazo, onde você quer chegar e quais são as suas metas intermediárias. Mas se você não tiver meta, você divulga que você não tem meta. Então, nunca vai entrar dentro do SASB. O que vai entrar? Métricas. Só para retomar a fala do professor Edilson. Bom, o ISSB, então, está com esse projeto de melhorar o SASB justamente por conta do vocabulário que ele utiliza, os riscos identificados, porque são todos voltados, a linguagem que ele utiliza para melhorar a interoperabilidade, a internacionalização disso e, de fato, todo mundo conseguir no mundo, já que eles querem ter uma adoção global, né, um global baseline, que realmente fale a mesma língua. Uma coisa também que eles mostraram como exemplo é que nem sempre a linguagem utilizada lá estava de acordo com a linguagem do IFRS. Lembra que a gente falou que a gente está usando o mesmo vocabulário entre as duas? Então, eles começaram todo esse trabalho para fazer o mesmo vocabulário entre as duas e todo mundo se entender. Então, eu vou passar pelos objetivos aqui, ó. Apoiar a implementação do IFRS S1 S2,
que é justamente você internacionalizar isso e ter uma visão não só do hemisfério norte, do que acontece lá de riscos e oportunidades, mas trazer isso de uma maneira global. Aumentar ainda mais a aplicabilidade internacional, que é o segundo, melhorar a interoperabilidade com outros padrões e estruturas relacionadas à sustentabilidade. Então, eles estão trabalhando não só com o vocabulário do IFRS, quanto também do GRI. Então, eles estão vendo se o vocabulário que eles estão utilizando está consistente com o GRI, com o IFRS, tá? Então, com todos os padrões, eles realmente querem internacionalizar isso. CSRD, eles estão refazendo tudo isso. Alinhar com os projetos de pesquisas do ISSB e fornecer feedback do setor para esses projetos, porque é setorial, então eles querem entender o que está acontecendo para o setor. E alinhar a linguagem, conceitos de padrões do SASP com os padrões de divulgação de sustentabilidade do IFRS. Isso a gente já falou. Foi a tradução deles, tá? Talvez eu tenha traduzido errado. O que é importante dizer daqui? Que já divulgaram, nessa fase inicial, 9 setores que eles revisaram, que são esses aqui, ó. Extractive and Mineral Processing, Food, Beverage e Infrastructure. Meu entendimento aqui é que está em draft, então a gente tem que revisar. É isso, né, Edilson? Eu acho que o CBPS vai fazer um trabalho sobre isso, não vai? O CBPS ele trabalha com setores. Por enquanto, o principal setor envolvido nessa mudança foi o óleo e gás, e lá no CBPS não tem, tá? Mas, assim, de modo geral, o que mudou é o seguinte: a parte de consumo de energia, eles pediram para segregar, tá certo? Energias renováveis em geração própria e comprada. Basicamente, essa é a principal alteração do SASB agora, tá? Mas ainda tá, os outros setores acho que tem que mudança. Porque tem coisa lá, por exemplo, que é maluca, né? O consumo de energia no setor elétrico é em quilowatts e em saneamento é em joules. É o mesmo indicador com métrica diferente. Uma é métrica, né, decinal e a outra é imperial ainda. É uma coisa maluca lá dentro do SASB. O que eu Mas acho legal. assim, com o passar do tempo, eu sei que vai sendo resolvido. Mas essa mudança maior só foi no item lá de a questão de geração de utilização de energia renovável. Tá certo? Acho que até para alinhar com a questão do protocolo também. Aí não sei, não olhei a base de conclusão o motivo que levou eles a fazer só essa mudança. Agora, petróleo e gás, ele é uma mudança grande, mas aí eu não. Foi a mudança mais significativa, mas eu não cheguei a olhar o porquê, até porque não é muito a minha praia aí, não, a parte de óleo e gás. O que vai ter 150 dias de comentários. Tá? O que é interessante, se você fizer parte de uma de algum desses setores, veja o que foi solicitado de alteração e comenta, que esse é o momento. E depois o SASB vai estar lá e já era, entendeu? Então esse é o momento. São 150 dias, todo mundo pode fazer comentários. Então, acho que é uma boa oportunidade, se você fizer parte desses setores, olhar. O que eu entendi é que teve mudanças em métricas e muito em vocabulário. Então, é bem interessante você reconhecer o vocabulário, se faz sentido mesmo para o setor, aquilo que foi alterado. Então, ficar em aberto para todo mundo participar, né? Esse é o momento. Eu coloquei o link aqui no chat, e aqui eu vou até parafrasear o Alexandre da Renner. A gente deve, nossa próxima reunião provavelmente é com o Alexandre, trazendo o case Renner no dia 19 de agosto. E o Alexandre ele solta uma frase muito boa. Ele falou: sabe por que a gente começou cedo? Porque a gente começou a acompanhar a norma desde o draft. Quando a gente estava em draft, a gente já começou a entender o que vinha pela frente e já fazia a preparação. Que realmente, para algumas empresas que estão mais apavoradas, são empresas que até hoje não sabem nem o que é SASB. Não é que não domina o uso, não entendeu nem o contexto. Aí realmente fica muito mais difícil. E só para a questão do SASB, a gente vai ter que se acostumar que, diferentemente dos S's, tá? E eu não vou dar spoiler se é requerido ou não, tá, Renato? Eu vou deixar aí para o pessoal
ler lá como se for, tá? I'll repair too. Deixa estudar, né? Fazer que nem aluno, vai estudar. O SASB é uma coisa que a gente vai ter que acompanhar, que vira e mexe, ele vai ter revisitação. Vai ser diferente dos ESSES. Tá? Esse aí, 22 teve alteração, 24 teve alteração, agora de novo, tá? Então, sempre vai ter alteração no SASB. A gente vai ter que se acostumar com isso, tá? É diferente das normas contábeis, que passa 10 anos pós-implementation. A gente vai ter que mudar um pouco a nossa rotina também de, vamos dizer assim, atualizações, né? O S muda um pouco menos porque ele é principiológico. O standard, a norma, o standard, conforme você vai utilizando e vai percebendo a dificuldade, aí você tem que fazer, você acaba tendo que fazer ajustes, não tem jeito. Diferente o princípio não muda. Então os S realmente vão ser mais, vai demorar muito para ter mudança. Olha, e por fim, eu listei todos os materiais, educational materials, que eu acho bem interessante. Não sei se é uma lista exaustiva, mas de fato as que eu acho mais importante e recomendaria a leitura nesse processo de adoção. É muita coisa, tem que ser digerida com muita calma, mas o que a gente vê é um esforço contínuo do ISSB em ouvir os stakeholders para poder tornar possível a adoção. Ele traz mecanismos de proporcionalidade para você conseguir a adoção, materiais educacionais que eu trago aqui. A norma saiu fazem 2 anos e já vai ter amendment do S2, né? Até no final do ano deve sair algumas alterações do S2, porque o ISSB ouviu o mercado. Então, assim, eu acho que toda conferência eles fazem essa menção a querer ajudar as entidades a adotar, as jurisdições a regularem. Então, na minha opinião, tá, o ISSB, dentro da conferência, trouxe tudo aquilo que eles vêm fazendo e eu acho que eles têm se esforçado muito, né, na minha opinião, para realmente conseguir nos ajudar nesse processo. Eu acabo por aqui. Deixa eu ver. Muito obrigada. Deixa eu ver aqui. Vou voltar para vocês. Como é que eu desligo aqui? Contribuição acho que foi super rico. O objetivo era mais passar pelos principais pontos da conferência e não entrar no detalhe de cada um, mas a gente tem uma visão completa, não, a minha visão do que aconteceu na conferência e quais são os papers e mensagens importantes do ISSB. Tá? Espero ter contribuído. Estou sentindo até o fog londrino que não existe mais. Mas assim, acho que foi muito bacana. Eu tive vários insights aqui, porque eu acho que esse assunto de SSB é o que eu falo, o que eu costumo brincar sempre. Se você estiver conversando com alguém, a pessoa falar que sabe tudo, sai correndo, porque a pessoa não entendeu. Ou a pessoa sofre de algum transtorno mental, ou ela não entendeu da missa à metade. Na hora que a gente começa a mergulhar, a gente percebe que falta entender um caminhão de coisa. A parte de materiais educacionais, acho que o Edilson pode até comentar um pouco mais. A gente tem algumas questões lá no GT educacional do CBPS, né, Edilson? E por É que eu falar estava em achando, tava CBPS, eu achando. coloquei no chat. Oi, Edilson. Oi, desculpa, é que eu estava procurando o microfone aqui, que eu já ia falar, mas sem microfone. Não, não, Denis, né, participa lá e a grande questão é que a gente já tem uma série de materiais traduzidos, vai ter mais novos, inclusive, aí, os que a Renate acabou apresentando, então pode antecipar, já vão lendo esse material que a Renate falou. Uma parte deles está traduzido, né, Denis?
É só uma questão de copyrights que teve que assinar com o ISSP e, e deve estar saindo aí no próximo mês, nos próximos meses, lá no site lá do CBPS, tá certo? E, logicamente, também a ideia daqui para o final do ano, a gente tem materiais próprios, né? Já tem vídeos lá da Vânia, do Flores, acho que tem da Onara também, né? Recentemente, eu vou escrever, eu também vou fazer um vídeo lá para eles, já conversei lá também. E então visitem, né, o site do CBPS, que vai começar a aparecer bastante material lá também, tá certo? E espero que não tenhamos traduções também, né, Renato? Errôneas lá, mas é o risco que a gente corre, tá? Infelizmente. A gente que vive essa jornada não tem jeito. Sempre quando a gente está. E a recomendação que eu dou, sempre quando você pegar um material em português e tiver dúvida, volta no original. É, Assim foi a vida com. para Assim aqueles foi a que. vida com a GRI, assim foi a vida com algumas traduções não oficiais de SASB por aí, não tem jeito. Não E acho precisa. que um outro Dani, aspecto que vale a pena. é, tivemos problema com tradução Oi? nas notas contábeis, tá? Tivemos problemas sérios, tá? Então, por isso que o maior cuidado que a gente tem lá na tradução é por conta disso. A experiência do CPC com relação às traduções de norma, tá? Imagina. E acho que um outro aspecto bacana aqui, fazendo uma conexão do SASB com um ponto que que a Renate trouxe logo no começo, foi a questão da interoperabilidade. Que, por exemplo, muita gente hoje em dia não sei porque está ansiosa para matar a GRI. E uma das coisas que a SASB fez, trabalhou desde o começo, foi não desenvolver coisas que a GR já tinha bem feito. Então, pré-incorporação da FRS, já tinham documentos de como usar os dois juntos. A gente já vem trazendo guia de interoperabilidade. Por quê? Porque às vezes vai ter indicador que você não vai encontrar, não vai encontrar indicador de forma exaustiva para resolver a tua questão de métrica. Aí, onde possível, em vez de correr para criar um indicador próprio que não vai ser difícil de usar a comparabilidade, a melhor prática é você correr, por exemplo, para um indicador GRI, que ele tem um guia, já tem um track de divulgação. Não sei se você discorda, Renate. A própria norma cita, né? Na identificação de informações materiais da divulgação, métricas, você inicia com o SASP e daí ela vai dando a escada que você deve ir e ela cita a GRI, cita SASB com certeza, mas ela cita, ela se referencia, ela entende, ela entende, o SSB entende, ela não quer destruir nada. É building blocks, é building blocks. Então, você inicia com SASB, porque tem toda aquela referência de mercado, enfim, para investidor, mas assim, não é tudo que vai estar lá. Então, dependendo da sua realidade, você realmente vai precisar ir lá no GRI e construir o seu indicador de acordo com o que tem lá. Por que de acordo com o que tem lá? Porque são 20 anos de construção para aquele indicador. Para que você vai querer construir um seu novo? Se tem o GRI, que já foi pensado, repensado, reatualizado, várias vezes, pensado por várias cabeças, igual o Edson falou, assim, pessoas especialistas naquilo, não tem por que você querer inventar a roda e desenvolver o seu indicador, ou simplesmente não divulgar aquela informação que é material para o seu investidor, que não está no SASB. Não faz sentido isso. Então, eu estou super de acordo com você. Não tem por que eliminar ou achar que a era acabou do GRI. Concordo contigo. Sim, é bem bacana. Gente, temos mais poucos minutos. Aproveita, gente. A agenda dessa mulher não é fácil, não. Só um último comentário, enquanto o pessoal está tímido aqui para tirar dúvida. No site do CBPS também a gente tem a parte dos indicadores SASB relacionada à parte de mudança, à parte de clima, traduzido.
que é justamente o guia de implantação. Então, isso aqui, se a pessoa falar, mas tô com dificuldade de entender inglês. Tá no site CBPS. Estou até colocando o link direto para onde ele tá, para onde ele aparece. Mas você vai falar, mas aparece todos os cadernos do SASB? Não, aparece, assim, não aparece o caderno completo de todos, tem todos os setores, mas não tá o SASB completo para cada setor, tá só a parte relacionada a clima. Acho que outro guia bem bacana de SASB, para quem não está acostumado, eu gosto de usar muito o Materiality Finder, que é justamente onde você encontra os temas materiais. Por ali você consegue encontrar os temas materiais e os temas materiais dos cadernos respectivos. Para mim foi um insight muito bom. Você lembrou justamente de olhar para a cadeia, né? Entender o que a cadeia precisa divulgar. Como é que isso vai impactar na tua forma de divulgar? Acho que isso ajuda bastante. Enfim, Ô, Denis, eu posso então dar outro recado? Setembro agora tem o New York Climate Week. Eu estou com uma programação super legal lá, então quem for me chama, vou deixar o meu e-mail, eu não sei se já tem o link, Denis, mas me chama, é um evento muito significativo, ainda mais nesse ano de COP, que vai ser em novembro aqui no Pará. Eu estarei lá com uma programação bem legal. Para quem estiver lá, me contacta. Para a gente ir junto ou até para tomar um cafezinho. Então, me chamem. Oi, Alex. perfeito. Alexandre. E bom que acho que e bom que a hospedagem lá vai estar mais barata do que em Belém. Eu acho que sim. Vai ter, na verdade. Lá tem hospedagem, né? Só vai ter que montar barraca. Oi, Alessandro. Ô, Renate, eu vou fazer uma Oi. pergunta aqui, porque acho que você acabou comentando, de certa forma, em indústrias, né, que participam de diversos setores, que é o nosso caso aqui na BB Seguridade, né? Então, a gente acabou tendo que usar, né, como referência vários dos frameworks do SASB, de outras indústrias, porque no final das contas a gente, além de ser holding, eu tenho corretora, eu tenho a maior empresa de previdência da América Latina, que tem um monte de investimentos por trás, então a gente possivelmente vai seguir por usar, né, aqueles riscos. Também me apresentando, eu sou da área de riscos da BB Seguros, né, e vou cuidar desse, então, possivelmente ajudar nesse tema aqui internamente. Então, a gente acabou tendo que usar todos eles. Então, para identificar, né, os riscos, a gente acabou olhando para aqueles riscos que são associados de forma direta e de forma indireta também. Mas a nossa grande dificuldade, Renate, é o seguinte, né? A gente tem ali, ok, a gente passa por todos os fatores de risco, mas na hora da gente criar metodologia para mensurar os riscos e os cenários, é onde a gente está, assim, com uma grande dificuldade, aí o SASB ele vai, é um bom ponto de partida, mas a gente vai tendo que galgar ali, buscar outros materiais. Você tem alguma referência, né, ou você tem alguma dica para a gente de como que a gente consegue, né, talvez igual a gente usa o SASB aqui para mapear os riscos, como que a gente vai vencer esse desafio metodológico? Eu acho que para nós esse é o grande desafio, por mais que a gente tenha materiais da ONU, né, que eu tenha cenários já criados e tudo, tangibilizar isso lá no contábil da companhia é um desafio bem grande para a gente. Você não está sozinho. A gente conversa com muitos clientes e a monetização, que a gente chama, né? O valuation desses cenários é bem difícil. O que a gente tem ouvido para a mudança climática está mais maduro. Então, a gente vê um grau de maturidade para a mensuração desses cenários muito grande, porque já tem muito material
desenvolvido. Agora, para outros temas, você não está sozinho, não é um desafio grande. Inclusive, quando eu falei que foi o feedback do technical staff do ISSB, referente à biodiversidade, um dos pontos de fato era isso, como monetizar a biodiversidade e os impactos disso. É um desafio que é de todo mundo. Não tem ponto de referência. Eu sinto dizer, eu não tenho até onde eu conheço, não sei se alguém pode contribuir aqui, mas não tem ponto de referência, porque cada realidade é uma realidade. Agora, a gente tem que lembrar que na norma você pode usar a proporcionalidade para identificação de risco e efeito, eles chamam de efeito antecipado, né, dos riscos e oportunidades. Você pode usar a proporcionalidade. O que é isso? Você dizer que tem uma série de reliefs lá, né, que você pode utilizar, que você não tem recursos, que a entidade não tem recursos, que tem tantas incertezas, não tem metodologia suficiente que você consiga desenvolver um efeito, você consiga calcular um efeito, seja útil na tomada de decisão. Tem tanta incerteza sendo construída em volta daquele número, que aquele número não serve de nada, porque se mudar uma das referências, aquele número não serve para nada na tomada de decisão. Ou você não tem recursos. Você pode usar os itens de proporcionalidade. Na hora que você usa esses itens de proporcionalidade, você tem que divulgar que você está usando esses itens de proporcionalidade, o porquê que você está utilizando e trazer daí uma informação qualitativa. Eu não sei qual é o montante que vai impactar, mas vai impactar negativamente a minha receita. É isso. Não tem. Se alguém quiser contribuir, se alguém achou uma informação melhor do que vocês, levantem a mão aí e me digam também para eu aprender aqui com vocês. Estou aqui para aprender também. Mas, de fato, a monetização, Alessandra, é um grande desafio. Mas o impacto na contabilidade, eu acho mais possível a gente entender. Uma coisa que sempre falam sobre monetização e efeito, eu quero deixar claro assim que eu não sei se meu áudio está ruim, vocês me perdoem, mas você pode usar o relief de proporcionalidade para efeito de curto, médio e longo prazo. Agora, tu não vai me dizer que tu não consegue controlar o que está acontecendo no seu exercício corrente, porque a norma pede. Então, assim, é isso que não dá. Você tem que usar a proporcionalidade onde, de fato, ela existe. Olha, eu não consigo antecipar diante das incertezas que eu tenho, o meu efeito futuro. Agora, você divulgar que você não consegue fazer o seu efeito corrente é mais difícil. Tem alguns casos que você não consegue desagregar informação, é possível, mas é mais difícil, eu diria assim, entendeu? Você falar que tem tanta incerteza, não tem recurso, mas é mais difícil, tá? Efeito corrente, é muito difícil. Então, você não tem o controle do que está acontecendo hoje na sua empresa, daí não pega bem. Oi, Regiane. Renate, foi maravilhosa, né, a tua apresentação. E agora eu queria, assim, voltando lá no começo da fala, né, mas eu entendo, mas veja se você concorda comigo, que o grande ponto é justamente são as áreas se falarem, né, mas foi o que a Solange trouxe, né, mas que o Denis comentou também, você, né, porque você falou lá atrás no setor elétrico, né, eu lembro que há uns 10, 15 anos atrás que nós fizemos, ou seja, o setor tem um grande problema de perdas. E tínhamos projetos junto, mas só que as comunidades, com várias ações sociais, digamos, né? E foi um trabalho feito de um grande valuation da empresa no projeto, né, que na verdade olhava risco e as oportunidades futuras, onde o desafio, né, era justamente ver, mas só que todas as variáveis envolvidas. Então, nós juntávamos as áreas todas para ver as premissas, né? E poder verificar esses dados. Então, ou seja, mas só que eu acredito
que numa grande empresa que existam áreas que façam, né, mas só que fazem essa análise. E, né, e que, de repente, elas não estão se falando, conversando. É para ver impacto no fluxo de caixa. Você concorda comigo? Vocês me escutaram? Sim, eu acho que pode Ou ser caiu? não, Ficou travado para mim. eu ouvi, eu ouvi. Uhum, acho. É que eu acho que pode ser possível isso que você está falando, mas assim, o setor elétrico é muito maduro. As empresas são muito maduras, É, muito né? reguladas. Assim, vocês vivem sob tempo, sob clima, há muitos anos, né? A gente está Uhum. falando de 2000, que teve o Tem muita apagão, enfim, informação, né, tem Renate? muita Isso que eu acho, muita. informação. O É, setor elétrico é um ponto fora da verdade. curva, até para contadores, não sei se você tem contadores do setor elétrico, são assim, pessoal muito maduro, muito assim, sensacional, Uhum. assim, é um nível de especialidade, e vocês trabalham isso no dia a dia. É diferente. Eu Entendi. acho que vai depender, eu acho que vai depender muito da indústria, Regiane. E assim, igual eu falei, o próprio pessoal do IFRS, eles falaram que eles estão com dificuldade de entender como vai ser o efeito, até para entender que métrica eles vão pedir, que informação eles vão pedir sobre biodiversidade. Então, assim, tá Sim. todo mundo Pois é, junto. né? Mas né? Porque é o que você falou, né? Que cada caso é um caso. Né? Porque outro dia falaram para mim, não, mas você tem a metodologia definida, já viu? Eu falei, gente, né? Eu Não acho porque tem. para cada negócio é diferente, né? Ou seja, os inputs vão ser diferentes, o tempo é diferente, né? Porque o cenário é diferente. Então é um grande desafio mesmo, né? Então, Mas né? assim, Mas acho não, mas isso não impede da informação ser divulgada. É isso que eu queria deixar claro. não, Você não, pode não, usar, usa proporcionalidade, divulga o que você está usando, divulga uma informação qualitativa, mas divulga aquela informação material para tomar uma decisão sem investidor. ou É seja, isso. já dá para fazer algo. É isso, né, que você está falando. Dá, É isso. dá. Eu acho que todo mundo vai entender, porque está muito É isso. difícil. Gente, a Renate, quando a gente foi agendar esse evento, ela falou que 2 horas era muita coisa. Eu Nossa. Aí a falei, gente agendou só 1 hora e meia. E a foi. gente já passou 5 minutos. Não, tá bem. Mas eu falei, Renate, 2 horas era pouco, dava para agendar umas 4. Dá para a gente ir longe, que o assunto é extensivo, exaustivo e a gente não vai acabar ele tão cedo. Da 2 avisos finais, a Raquel da Real Grandeza e da Abrap passou por aqui, me pediu para lembrar que hoje tem o 6º seminário de dever fiduciário da Abrap. E isso tem uma coisa muito bacana, porque boa parte da desculpa do pessoal, principalmente das entidades de previdência complementar, a hora que falava assim, não olha o SG, não olha porque não tem informação, que não tem informação confiável, não tem informação para todo mundo, teremos. Não tem informação confiável, teremos um nível de confiabilidade muito maior, e a informação, um vai lá divulga em março, outro divulga em novembro. Teremos prazos teremos prazos tempestivos também. Então, acho que a gente tem uma boa discussão. Acho que o seminário começa falando da nova norma também que o CMN soltou, que falava assim: você pode considerar a materialidade do seu investimento. Agora, a resolução do Conselho Monetário que a Previc está regulando não é pode, tem que, tem que avaliar impactos materiais. Então, você vai ter uma regulação para o investidor de um lado, a gente vai ter uma produção de informações do outro lado, vai acabar aquele vácuo assim, ninguém me pergunta nada. Acho que a gente vai a gente tende a ter muita coisa nos próximos anos. E outra pessoa que está aqui com a gente é o Marcelo Medeiros. O Marcelo teve coragem de fazer uma coisa que a gente aqui do GT e a Regiane, a gente não teve coragem, que foi criar um grupo de WhatsApp. A gente falou, gente, criar grupo de WhatsApp dá um trabalho doido. E o Ô, Marcelo tá aí, Caio? tô aqui, ô Denis. Ô, Denis, eu não imaginava que ia dar tanto trabalho, não. Eu imaginava, por isso que eu nem cogitei. Não, mas é bastante instigador conectar, né? Esse é um grupo, e até colocar aqui também, Denis, não sei se eu posso divulgar aqui o número, quem Claro. quiser também integrar, eu vou jogar meu número de WhatsApp aqui,
quem quiser fazer parte também. Mas esse foi um desafio, né? E o Denis aqui, tem a professora Solange, professor Edilson, a Renate, a Regiane, né, que eu tô vendo na tela aqui, ó, também participam do grupo e é uma honra ter nomes assim que são expoentes no Brasil em relação ao ISSB, né? Todas essas diretrizes. E foi um desafio conectar ali a academia, conectar o mercado, essas outras instituições, até mesmo membros do CBPS, a Abrasca, a Nefac e várias outras, num grupo só e criar esse hub. E é um grande desafio, viu, Denis? Porque. é, Mas esse é o desafio. Eu deixo o convite aqui também para os demais colegas que quiserem entrar no grupo. Eu vou deixar meu WhatsApp aqui. Fiquem à vontade, viu? E interessante que no grupo a gente também, sempre quando possível, a gente está mandando algumas enquetes ali para saber qual que é o radar, né? Qual que é o termômetro hoje de maturidade das companhias. A gente sabe que algumas têm um, um arcabouço de governança muito maior em relação a outras, mas a gente. A ideia é capturar isso, tá? O Denis também me ajuda bastante na elaboração dessas enquetes. Então fica o convite aqui. Tô mandando meu WhatsApp, gente. Então, dito isso, Renate, Marcelo, muito obrigado, gente. Dá mais 2 segundos aqui para o pessoal pegar o contato do Marcelo para quem quiser entrar, quem ainda não tiver no grupo e quiser entrar, por favor, conversem com. Acho que é super bom estar conectado no grupo, ajuda a gente estar mais atualizado. Muito obrigado. Uma boa tarde, gente. Bom, Obrigado. Boa tarde, gente. Boa tarde a tchau. todos. Ainda dá para inscrever, tá? No seminário de hoje à tarde. Quem quiser, a gente vai estar Obrigado. no primeiro painel das 14 horas. Eu não Obrigado, gente. consegui me inscrever, não. Deu como encerrado aqui. Ah, não brinca. Vou brigar lá. Exato. Para mim Eu também. tentei me inscrever, tá aparecendo como encerrado, tá? Ai, que raiva. Deve ter ultrapassado muito de 1.000. Parabéns E aí, ontem Renato. já estava Tchau, 900 gente. e tanto. Um Tchau. abraço. Tchau. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.